Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra ao teu coração chamada capacitados pelo Espírito Santo. Capacitados pelo Espírito Santo. Deus escolhe homens e mulheres improváveis. Atos capítulo 22, do verso 12 ao 16, é uma prova concreta disso. Deus escolhe homens e mulheres improváveis. Assim como foi nos tempos em que a Bíblia estava sendo escrita, assim também é nos tempos de hoje. Pessoas improváveis para o mundo, mas são as pessoas que Deus ama usar. Nós olhamos para esse texto de Atos capítulo 22, nós encontramos aqui Paulo relatando a sua conversão e o seu chamado. Paulo trazendo a experiência que ele viveu como um testemunho. E nesse trecho nós vemos o papel de um homem chamado Ananias, um servo que foi chamado pelo Senhor, capacitado pelo Espírito Santo, que foi usado por Deus de forma poderosa e tremenda para ser um guia para aquele homem chamado Saulo, e num momento extremamente crucial que Saulo precisava da sua vida, porque ele tinha acabado de viver uma experiência com Cristo, não entendia muito bem do que se tratava, estava sem enxergar, perdeu a sua visão durante 3 dias, ficou na casa de Judas, numa rua chamada Direita, numa casa onde ele não sabia de quem se tratava, não sabia muito bem do que aguardava e esperava. Então Deus levanta um Ananias para trazer de volta a visão. Deus levanta um homem que era improvável para ir aonde Saulo estava e ser usado por Deus para trazer uma reviravolta na vida daquele homem. Esse trecho nos apresenta um momento marcante, porque Saulo experimenta de uma conversão, passa de um perseguidor improvável para um escolhido por Deus, para se tornar depois Paulo, o maior dos apóstolos, o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Que coisa incrível, de um homem que era perseguidor, matador de cristãos, um homem que, como ele bem diz no seu próprio testemunho, eu fazia isso, eu ia lá, estava indo a Damasco para trazer para Jerusalém aqueles que eu pudesse prender. Então você vê a experiência de alguém improvável que Deus escolhe. Assim somos eu e você nesse tempo. O mundo talvez não nos valorize, as pessoas talvez não enxerguem em nós nada de bom, talvez, ou não enxergue de nós uma capacidade, mas Deus nos vê como alguém que pode ser usado por Ele nessa geração. Então a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que aos olhos humanos são improváveis, mas para o plano de Deus são exatamente aqueles que Deus escolhe. E essas pessoas são transformadas e capacitadas pelo Espírito Santo. Hoje eu quero com você refletir sobre como Deus escolhe os improváveis. Eu quero que a gente possa aprender à luz das Escrituras como o Espírito Santo pode nos capacitar e pode nos usar como um tempo como esse. E por que Deus faz isso ainda hoje? E o que isso deve significar para mim e para você? Você está comigo aqui? Amém? Você está preparado? Em nome de Jesus? Então o que a gente pode aprender com esse trecho que nós lemos do verso 12 até o verso 16? Quando Paulo está testemunhando e falando do Ananias, que foi lá onde ele estava, chegou perto dele, no capítulo 9 de Atos, porque aqui é Paulo testemunhando o que aconteceu, que está lá no capítulo 9 de Atos. No capítulo 9 diz que Ananias impõe as mãos sobre Paulo, ora por ele e diz: volte a ver. E de imediato as escamas caem dos olhos de Paulo e ele volta a enxergar. Que experiência poderosa e tremenda. E aqui Paulo, ele tem um discernimento do porquê isso aconteceu. Por que aconteceu isso com aquele homem e por que isso deve acontecer comigo e com você. Então o que a gente aprende? A primeira coisa, a primeira lição, que Deus escolhe os improváveis com uma finalidade: para revelar o seu poder. Deus, quando escolhe alguém, Ele escolhe para trazer uma revelação de quem Ele é, do que Ele pode fazer, do que Ele é capaz de fazer sobre as nossas vidas. Irmãos, olhando aos olhos humanos, esse homem chamado Saulo seria o último homem que a gente poderia achar que Deus escolheria, que Deus iria chamá-lo para uma grande obra.
Ele era o último candidato que os cristãos da época poderiam pensar que aquele homem seria transformado. Quem poderia confiar num homem como esse, que aonde encontrava um crente, ele fazia questão de maltratar, de perseguir, de aprisionar e de até matar, porque Paulo ele participou do apedrejamento. De vários momentos em que viu os homens serem mortos porque confessavam a fé em Cristo. Então, como a gente pode, os irmãos poderiam confiar em alguém assim? Ele perseguia a igreja, ele aprovou a morte de Estevão, ele estava determinado a destruir o cristianismo. Isso era o coração desse homem. No entanto, irmãos, é chocante por vermos o Deus que é capaz de escolher alguém assim. O Deus que é capaz de enxergar algo bom em alguém assim. O Deus que é capaz de tirar algo da vida de alguém com um coração assim. Não é diferente de mim e de você, porque um dia nós estávamos assim, mas Deus nos escolheu. Um dia nós éramos também com um coração longe a Deus, uma mente longe a Deus, mas Deus foi lá com a sua infinita graça e misericórdia e colocou a sua mão sobre nós e usou até talvez um Ananias na nossa direção para nos abrir os olhos, para gerar algo novo no nosso coração, para nos resgatar de onde nós estávamos e nos colocar em um lugar onde Deus quer nos usar. Deus ainda escolhe improváveis. Ananias foi escolhido por Deus com uma tarefa desafiadora, porque a gente olha, Paulo foi um escolhido, mas Ananias também foi escolhido por Deus com uma tarefa que aos nossos olhos era desafiadora: ir ao encontro de Saulo. Capítulo 9 de Atos, você vai ver Deus chamando Ananias, dizendo: Ananias, sim Senhor, quero que você vá lá na casa de Judas, na rua chamada direita. Lá tem um homem aonde ele já recebeu a visão de que alguém iria até ele, e essa pessoa é você. Eu quero que você vá lá e você seja usado por mim na direção desse homem. Mas Ananias sabia muito bem de quem se tratava Saulo, o que ele era capaz de fazer. Tanto que no capítulo 9 de Atos você vai ver Ananias se levantando com argumentos para Deus, dizendo: Senhor, mas é aquele Saulo, Senhor, é aquele homem que mata, é aquele homem violento, é aquele homem, Senhor, o Senhor quer que eu vá lá naquele homem? A gente vê Ananias colocando argumentos e desculpas, irmãos, que muitas vezes nós usamos num tempo como esse. Que muitas vezes... E, sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm usado de argumentos para não fazer a obra, para não se envolver com a igreja, para não colocar o seu coração na causa do Senhor, para não ir evangelizar, para não usar a sua rede social para evangelizar, para não chamar pessoas para a presença do Senhor. Quantos argumentos ou desculpas talvez a gente continua usando? Talvez não saia dos nossos lábios, mas está na nossa mente. Talvez a gente não fale, mas a gente sente e pensa. Ananias diz: Senhor, é muito difícil essa tarefa, essa dificuldade é muito grande. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda algo: o nível de dificuldade da tarefa, quando Deus nos leva a experimentar de uma tarefa que é difícil aos nossos olhos, não é para a gente desistir. Ajuda esse irmão que está perto de você, diga assim: as dificuldades que aparecem, não é para você desistir. As dificuldades que Deus nos permite viver é para ressaltar a habilidade do executor. O que Deus queria com Ananias? Não era fazer Ananias diminuir diante da dificuldade, era ressaltar o que Deus já tinha colocado em Ananias, ele não sabia. Porque Deus coloca coisas em nós, a gente não sabe, a gente só vai saber, irmão, diante da dificuldade. É diante do tempo difícil, é diante sabe, quando a gente olha para a tarefa assim, é muito difícil essa tarefa, aí Deus está dizendo: não é para você enxergar assim, é para eu ressaltar o que eu já coloquei no executor da tarefa. Porque quando Deus nos chama para algo, é porque Deus já nos deu habilidade para fazer aquele algo.
Quando o nosso coração queima por algo, não adianta a gente dizer assim, mas é muito difícil para mim. Não, Deus quer ressaltar aquilo que Ele já colocou dentro de você. Então para de enxergar a dificuldade que está diante de você como um obstáculo. Que tal você enxergar a dificuldade como um degrau, para que Deus te leve a um outro nível, para que Deus te tire do nível raso e te leve a um nível mais profundo, para que Deus nos tire do conformismo e do comodismo e nos leve para um lugar onde Ele pode nos usar e fazer algo extraordinário. Se é difícil aos teus olhos, é Deus promovendo você para outro nível. Sabe o que Deus olha para Ananias e diz? Ananias faz um discurso enorme: Senhor, mas eu não sei como eu vou falar para Saulo, eu não sei como eu vou chegar nesse homem, eu não sei o que eu vou dizer para ele, e se ele vier com agressividade, ele vai querer me prender. Apenas Deus só fala uma coisa para Ananias: vá e faça. A gente pode usar de 1000 argumentos para Deus, para colocar desculpas num chamado de Deus, sabe? É porque eu estou cansado, é porque eu não quero mais, é porque... Não, você só vai ouvir uma coisa de Deus: vá e faça. Você não vai ouvir algo diferente daquele que te chamou, daquele que te capacitou. Às vezes a gente fica pedindo a Deus: Deus, me tira disso, Deus, não me deixa ir para isso. A única coisa que Deus disse para Ananias foi: vá e faça. O que Deus estava dizendo para ele? Se eu estou te enviando é porque eu vou te capacitando no caminho. Vá. Deus escolhe improváveis ainda cheio de dificuldades, irmãos. Porque a gente vai ficar pensando que quando eu estiver pronto, Senhor, quando eu estiver perfeito, quando eu estiver tudo organizado. Quantos de nós já pensou assim? Antes de eu entregar minha vida para Jesus, há 25 anos atrás, eu dizia: quando eu deixar isso, aí eu vou. Quando eu organizar essa área da minha vida, aí eu vou, porque Deus vai me receber. Irmão, a gente se ilude com isso. Porque se a gente vai esperar organizar, a gente nunca se organiza. A gente precisa deixar que Deus nos trate, nos organize, Deus nos ajuste, e a gente vai deixando que Deus vai nos moldando e nos capacitando e nos transformando. Nossas limitações não impedem a escolha do Senhor para nossas vidas. Hoje eu vim aqui para te dizer: não se ache inferior a ninguém, porque Deus te escolheu do mesmo jeito que escolheu a outra pessoa. Vou repetir porque você não entendeu. Não se ache incapaz, não se ache improvável aos olhos de Deus, não se ache inferior ao chamado, porque Deus é aquele que te escolheu e Ele te capacita para isso. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Ananias obedece ao chamado e vai lá onde Deus enviou. Essa obediência não veio pela própria força, essa obediência veio pelo Espírito Santo, irmão. A gente só precisa se colocar disponível, a gente só precisa dizer sim ao Senhor, e o Espírito Santo vai nos dando aquilo que nós precisamos. Se é de coragem, Ele vai nos dar. Se é de sabedoria, Ele vai nos dar. Se é de uma fala diferente, Ele vai nos dar. Se é de uma forma de enxergar diferente, Ele vai nos dar. O que a gente precisa é apenas dizer. O Senhor vai dizer: vai, e a gente vai obedecer e vai. Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Quantas vezes Deus nos chama para sair da nossa zona de conforto e a gente usa de desculpas? Porque são desculpas, irmãos, que a gente coloca diante do Senhor. E Deus querendo nos levar a outro nível, mas a gente limita. Às vezes a gente limita o fluir de Deus na nossa vida. Porque Deus é um Deus de transbordar. Deus é um Deus de não dar uma porção pequena. Deus é um Deus de dar uma porção gigante. Deus não é um Deus de fazer coisa pela metade. Deus é um Deus de fazer coisas inteiras. E tem muita gente colocando desculpa.
para não sair da zona de conforto. É porque eu não vou, porque eu vou sair, de madrugada tem que acordar às 3 da manhã. Eu não vou para a igreja porque está chovendo. Eu não vou porque eu estou cansado. Irmão, em nome de Jesus, vamos parar de dar desculpa para aquele que nos deu um propósito de viver. Você está comigo, amém? Ou você está em outro lugar? Preste atenção, porque Deus está falando com você. Até aqui você está querendo usar argumentos, porque você fica se distraindo para não ouvir Deus falar. Deus está falando, então escute. Sabe, quando Deus nos chama para sair da zona de conforto, por exemplo, para perdoar alguém, isso é sair da zona de conforto, porque perdão eu sei que não é algo humanamente falando fácil. Perdão, irmão, é coisa divina, é coisa do céu, não é coisa da terra. Na terra não se trata de perdão. Perdão é uma realidade do céu. E só sabe perdoar quem de fato teve uma experiência de perdão com o Senhor. Mas a gente usa de desculpas. Se fulano quiser que venha. Eu não quero mais, eu perdoei, mas não quero mais saber. Se Jesus fosse nos tratar assim, irmão. Jesus fosse olhar para a gente: eu já perdoei você, mas não quero saber de você. Como seria de nós? Se o Senhor fosse nos tratar: tá bom, você está perdoado, agora você não vai para o céu. Como, Senhor? Porque eu estou no céu e não quero você perto de mim. Perdão é sair da zona de conforto, irmão. E a gente precisa parar de dar desculpa, porque o Senhor nos chama para isso, nessa geração. Porque a oração que Jesus ensina de Pai Nosso, Ele diz: Senhor, ensina-me a perdoar os meus ofensores, assim como o Senhor me perdoou. Se eu não perdoo quem me ofende, como eu posso querer que o Senhor me perdoe? Não vai acontecer, irmão. Não espere que o Senhor te perdoe se a gente não perdoa as pessoas. Então está na hora de você analisar e aprofundar. Sai da sua zona de conforto, entre no outro nível, vá lá, libere perdão, porque perdão aprisiona aquele que não libere. Perdão é um veneno que a gente vai tomando achando que o outro vai morrer. E se a gente não perdoa, a gente vai se maltratando e vai se ferindo. Vamos sair da zona de conforto. Ajudar alguém que precisa, compartilhar do Evangelho. E a gente vai hesitando, a gente vai, não, eu não quero, eu não estou pronto para isso. E Deus nos chamando para um tempo como esse. Porque Deus não olha para nossas qualificações humanas, Deus olha para o nosso coração disponível. Não adianta a gente dizer: eu não sei falar. Deus só quer o seu coração, porque Ele coloca as palavras na sua boca. Eu não sei fazer. Deus só quer o seu coração, porque Ele vai te dar as habilidades para você fazer. Eu não sei ir. Deus só quer o teu coração, porque Ele vai guiar os teus pés até você chegar lá. Eu não sei amar, Senhor. Deus só quer o teu coração disponível, porque Ele vai lá e te ensina a amar como Ele te ama. Essa é a missão da igreja cheia do Espírito Santo. É a razão de termos o Espírito Santo, é sermos capacitados para fazer o que o mundo não faz, para tratar as pessoas do jeito que o mundo não trata. Porque nada vale a gente dizer: eu tenho o Espírito Santo, se eu faço igual o que as pessoas do mundo fazem. Que é maltratar, apontar, julgar, não perdoar, jogar pedra nos outros. Irmãos, que Espírito Santo é esse? Deus vai lá, nesse texto a gente aprende aqui, como esse homem chamado Saulo, é tão tocado de forma profunda pelo Espírito do Senhor, ao ponto de mudar radicalmente a sua vida. E não só ele, porque na Bíblia a gente encontra outros exemplos, como por exemplo, Gideão. Gideão é um homem que Deus escolheu, improvável na sua geração. Deus escolheu Gideão para liderar Israel contra os midianitas. Deus olha para aquele homem e encontrou um coração disponível. Gideão não era guerreiro, mas sim um coração disponível. Ei, irmãos, em nome de Jesus, balance esse crente que está ao seu lado e diz assim: para de dar desculpa para Deus, porque Deus só quer o teu coração disponível. Um homem cheio de medo,
Um homem que estava lá malhando trigo no lagar, num lugar onde era improvável, porque ninguém ia imaginar que Gideão estava malhando trigo no lugar de pisar uva. Porque ele estava com medo dos midianitas. Deus diz: é você mesmo que eu quero. É você mesmo. Deus está dizendo para você nessa noite: é você mesmo que Ele quer usar na sua geração, na sua família, na sua casa, no ambiente onde você está. É você mesmo. Quer ver outro? Davi, irmãos. Davi, um improvável, desprezado dentro da sua casa, pelos seus irmãos, pelo seu pai. Mas o que foi que Deus viu em Davi, irmão? O que Deus viu em você? O que Deus viu nessa pessoa que está ao seu lado? Talvez você olhe para essa pessoa que está pertinho de você, ou atrás de você, ou na sua frente, ou até esse está falando, você diga assim: não vejo nada para Deus usar essa pessoa. Você não precisa ver, quem tem que ver é Deus. Não sei porque fulano está liderando ainda. Você não precisa ver nada não, quem tem que ver é Deus, que vê o coração. Nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. A gente precisa parar de julgar pela aparência, julgar pelo rótulo. Até quando a gente vai julgar pelo rótulo? A gente precisa confiar no que Deus está vendo, que nossos olhos não enxergam. Você está comigo ou não? Então Davi era o improvável na sua casa, desprezado pelos seus irmãos, mas Deus viu o seu coração e escolheu Davi, sabe para quê? Para ser rei de Israel. É só Deus que faz essas coisas, irmão. Olha, aquilo que Deus faz, a gente não... Então não se preocupa não, deixa Deus fazer, amém? E vem outro exemplo, Maria, uma jovem humilde de Nazaré, mas foi escolhida por Deus para gerar o Salvador no seu ventre. Que privilégio para essa jovem, improvável, mas foi lá, Deus vai lá, escolheu, viu o coração de Maria disponível, tanto que ela mesma responde: faz o teu querer, tua serva está aqui. O Espírito Santo capacita os improváveis para que a glória de Deus seja visível, e não a capacidade humana. Nunca será sobre a nossa capacidade humana, mas sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Então quando Deus escolhe o improvável, é para revelar o seu poder, amém? Você está comigo? Tanto que o texto diz aqui, então ele disse, olha o que Ananias disse para Saulo: o Deus dos nossos antepassados. O que ele estava dizendo? Saulo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, escolheu você. Que notícia! Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer isso, que Ele escolheu você. Diz a duas pessoas pertinho de você: Ele escolheu você. Ele escolheu você. Assim como Ananias foi lá onde Saulo estava e disse: olha, o Deus dos nossos antepassados escolheu você. Escolheu para quê? Para conhecer a sua vontade, para conhecer o seu poder. Deus te escolheu para conhecer o poder dele. Deus nos escolheu para conhecer a vontade dele. Deus nos escolheu para conhecer a glória dele. Deus nos escolheu para conhecer as maravilhas dele. Deus nos escolheu para conhecer a soberania dele, os milagres dele, os feitos dele, o poder dele, a provisão dele. Deus nos escolheu para nós conhecermos as coisas que são de Deus. Então vamos romper com a nossa zona de conforto, vamos mergulhar no mais profundo. Deus está nos convocando num tempo como esse, para a gente viver mais experiências com Ele. Você está comigo? Segunda coisa, Deus capacita os improváveis para usá-los, para usar com unção. Quando Deus escolhe você, Deus, Ele dá uma unção específica para usar você. Cada um de nós tem uma unção específica, um dom específico dado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, fala dos dons espirituais que são liberados para a igreja, para mim e para você, que somos escolhidos por Deus. E cada um recebe segundo a vontade do Senhor. Não adianta você ficar: mas é porque fulano, eu queria ser assim. Não, Deus te escolheu, irmãos, com uma unção específica, para você fazer o que Ele te escolheu para fazer, e que ninguém mais vai fazer como você faz.
Isso é dom. O que é dom, pastor? Dom é a unção, é a consagração. Deus se consagrou para você fazer algo que as pessoas vão fazer, mas não vão fazer como você, porque você tem um dom, você tem a unção. Amém? Todos nós temos isso, só precisamos descobrir qual é, só precisamos deixar o Senhor nos usar, só precisamos ativar isso, para que a glória de Deus seja manifesta. Aqui nós vemos o papel do Espírito Santo atuando, tanto em Ananias como em Saulo. Ananias, um homem comum, um discípulo comum, foi capacitado pelo Espírito Santo para obedecer a um chamado difícil demais. Ir até o encontro de Saulo, o perseguidor, colocar a mão na cabeça dele, irmão, como um homem incrédulo, um homem que matava os crentes, não queria saber desse negócio de unção. Em 3 dias Deus mudou a história dele. Diga essa pessoa assim: em 3 dias Deus pode mudar a sua história. Mas diga, meu irmão, diga com fé, diga assim: em 3 dias Deus pode mudar radicalmente a sua história. Coloca a mão sobre ele assim, sobre o ombro deles assim: eu profetizo que aquela mesma unção que veio sobre Paulo vai vir sobre você hoje, agora. Diga assim: em 3 dias uma unção será liberada sobre você. Diga assim: se prepare para você observar que Deus vai te usar de forma diferente. Se você crê, dá um amém e aplauda Ele nessa noite. Três dias antes, o homem estava com a carta na mão, indo para Damasco, para pegar todos os que estavam no caminho. O que era o caminho? Era o caminho de Cristo. Aqueles judeus que estavam deixando o judaísmo, se convertendo para o cristianismo, esses eram conhecidos como hoje do caminho. E Paulo diz assim: eu vou pegar todos esses que estão no caminho, vou trazer para Jerusalém, aonde eles serão presos, onde eles pagarão por isso. 3 dias depois, esse homem estava recebendo uma imposição de mãos, recebendo uma unção de apostolado, recebendo um olhar diferente, um coração diferente. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida em 3 dias. Não duvide do que a unção do Senhor é capaz de fazer, de transformação na nossa vida em 3 dias. Às vezes a gente é muito metódico, porque a gente coloca muita forma de Deus fazer e agir na nossa vida, quando Deus só quer a nossa fé, quando Deus só quer o nosso coração pronto, disponível para Ele fazer. Às vezes a gente duvida, a gente mesmo duvida do que Deus é capaz de fazer conosco. Mas aquele homem lá, irmãos, não tinha o que fazer, porque olha, Deus tirou a sua visão. Deus tirou talvez o seu principal instrumento, que era enxergar onde estavam aqueles do caminho. Uma visão. Paulo tinha um olhar cético, Paulo tinha um olhar crítico, Paulo tinha um olhar de julgador, Paulo tinha um olhar de incriminar as pessoas, Paulo tinha um olhar de condenar as pessoas. Esse era o olhar de Paulo. Mas em 3 dias o Senhor mudou a sua visão. Em 3 dias Deus transformou um olhar crítico para um olhar abençoador. Em 3 dias Deus tirou um olhar julgador para ser um olhar abençoador. E a Bíblia vai dizer que Ananias, chegando lá, impõe as mãos, libera a unção sobre Paulo e diz: o Senhor te escolheu, Saulo, para você testemunhar de tudo aquilo que o Senhor já fez, vai fazer na sua vida. Volte a ver. Quando Saulo volta a enxergar, irmãos, com certeza ele voltou a ver de forma diferente. Deus mudou a sua visão. Naquele dia Deus estava colocando um olhar chamado olhar da graça na vida desse homem, porque de graça ele não tinha nada, mas em 3 dias Deus o encheu de uma graça diferente. Em 3 dias o Senhor o fez transbordar numa graça diferente. Essa graça não é da terra, essa graça é do céu. Essa graça a gente não aprende em lugar nenhum, essa graça a gente recebe pelo Espírito Santo. Uma graça que nos faz enxergar as pessoas diferentes, uma graça que nos faz amar as pessoas diferentes, uma graça que nos faz perdoar as pessoas diferentes, uma graça que nos faz aceitar as pessoas de forma diferente.
Essa é a unção da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O texto diz que ao chegar na casa de Judas, na rua chamada Direita, Ananias, cheio da unção por obedecer, impõe as mãos e declara que essa graça esteja sobre você hoje. E aí ele recebe uma visão espiritual, ele recebe um discernimento espiritual para compreender sobre Jesus. Balança essa pessoa que está ao seu lado aí e diga assim: em nome do Senhor, eu declaro que os seus olhos serão abertos para você enxergar Jesus como você não viu antes, para você compreender mais sobre esse Jesus, ao ponto de mudar a sua história. Aqui fala sobre uma virada de vida na vida desse homem chamado Paulo, irmãos. Um homem improvável. Aí eu fico perguntando, imagina comigo, a gratidão que Paulo passou a ter para com Ananias. Imagina como Ananias se tornou alguém importante para a vida de Paulo. Sim ou não? Quem é o Ananias da sua história? Gratidão a gente tem deixado, irmãos. Gratidão, essa geração parece que tem abandonado. Pessoas que Deus usa para abrir a sua visão, para você enxergar melhor Jesus, para você aprender mais sobre Jesus, para você poder enxergar com um olhar de graça. As pessoas têm deixado de ser gratas. Mas eu fico me questionando, quanto Paulo foi grato a Ananias, que lhe abriu a visão das coisas, que lhe fez enxergar de forma diferente a vida, que fez ele possuir um entendimento que ele não tinha antes, que foi usado por Deus na direção dele. Mas Deus estava separando o improvável para usar na sua glória, com o seu poder, com a sua unção. É assim que Ele faz nas nossas vidas ainda hoje. Então, quer um conselho para você? Para de se sentir inadequado. Para de se sentir inadequado para o chamado de Deus. O Espírito Santo é a força que nos capacita, independente das nossas limitações. Mais tarde, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, o próprio Paulo diz, a minha graça, ele escuta do Senhor, porque ele pede, Senhor, livra-me desse espinho da carne. A coisa que ele escuta de Deus é, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que nós precisamos. E por último, não menos importante, Deus levanta improváveis para cumprir o seu propósito. Ananias aqui concluiu afirmando, Saulo, Deus te levanta para você testemunhar do que você viu e do que você ouviu. O improvável tornou-se o maior evangelista da história. Eu não sei em qual lugar nós podemos nos encontrar. Talvez o Senhor quer nos usar como Ananias nesse tempo. Para liberar unção sobre pessoas, para dar vista àquelas pessoas que estão cegas espiritualmente, para ajudar pessoas que estão lá, abandonaram a fé, estão frias. Onde estão os Ananias desse tempo? Que são obedientes ao ponto de ir lá, independente de quem seja. Ah, mas essa pessoa não tem jeito. Deus está dizendo, ninguém está livre de ser transformado pela minha poderosa presença. Nós queremos dizer quem tem jeito e quem não tem, mas para Deus, Ele pagou um preço naquela cruz por todas as pessoas. Quantos de nós, no lugar de Ananias, vão dizer, mas Saulo não, Saulo deixa para lá. Não, Deus está dizendo, não, deixar para lá não, o preço foi alto. Deus está dizendo nessa noite, quem sabe você não seja um Ananias, que vai fazer nascer um Paulo nessa geração.
Quem sabe você não seja, porque a gente não tem ideia, irmão. Quando a gente ajuda alguém, a gente não tem ideia de quem essa pessoa poderá ser amanhã. A gente vai lá com muita graça, com muito amor, a gente vai, consolida, alcança, discipula, consolida, treina, envia. Ananias, quando foi lá falar com Saulo, nunca na cabeça de Ananias imaginaria quem Paulo se tornaria. Assim somos nós também. Essa pessoa que está ao seu lado aí, olha para ela, você nunca pode imaginar em quem ela pode se tornar nas mãos do Senhor. Mas o fato é que ela pode se tornar nas mãos de Deus. O que nós precisamos é confiar no Deus Todo-Poderoso. O que nós precisamos discernir, irmãos, chamado de Deus, buscar entender qual é o propósito que Deus colocou em nossas vidas, obedecer e agir, assim como Ananias, que superou o seu medo, que foi obediente à voz do Senhor, cumpriu o seu chamado, que exigiu dele disposição para agir, mesmo diante de tantas dúvidas, mesmo diante de dificuldades, mas ele foi lá e disse: eis-me aqui, Senhor, eu não vou recuar, eu não vou deixar de fazer, eu quero obedecer ao teu chamado, à tua voz, mas que o Senhor me capacite e me use, porque eu sei que será sobre a tua glória e o teu poder, eu sei que será sobre o teu propósito cumprido, Senhor, nessa terra. Ananias foi essencial para o processo na vida de Paulo, irmãos. Aprenda isso. Aprenda em nome de Jesus. Você é essencial para o processo na vida de alguém. Diz aí essa pessoa que está ao seu lado: você é essencial para o processo de Deus na vida de alguém. Não se enxergue como alguém incapaz, não se enxergue como alguém que não tem um chamado. Você é essencial no processo da vida de alguém. Deus quer usar você para levantar um novo Paulo nessa geração. Deus quer usar você com unção e com poder para você salvar mais alguém nesse tempo. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Ananias guiou Saulo ao batismo. Quem batizou Paulo foi Ananias. E despertou a missão no coração daquele homem. Vamos ser como Ananias nesse tempo, despertar as missões das pessoas, despertar o coração para o propósito. Você está ouvindo Deus falar com você aqui nessa noite, não? Amém? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja? Como crentes em Jesus? Não é só sobre nós. Não é só sobre você. Se o evangelho fosse só sobre você, seria muito pequeno. Mas uma vez que o evangelho nos alcança, é o Senhor que quer nos usar para alcançar mais alguém. Não pode parar em mim e em você. Não pode parar em você. Essa chama não pode parar em você. Se aqueles homens não estivessem disponíveis, coração disponíveis, e não estivessem atendendo o chamado do Senhor, o evangelho não chegaria na minha, na sua vida hoje. 2000 anos, de geração a geração, homens e mulheres pagaram um preço para chegar na nossa vida. Nós não faremos diferente. Nós precisamos pagar um preço para que o evangelho possa passar por nós e alcançar a nossa casa, nossa família, nossa parentela, ficar com nossos filhos e alcançar nossos netos, ir para os nossos bisnetos, até que Jesus volte. Nós precisamos continuar fazendo queimar o fogo que um dia foi aceso na cruz do Calvário. E que toca no meu coração, não sei, vai tocar no coração de mais alguém, amém? Você está comigo não? Em nome de Jesus. Deus continua escolhendo improváveis hoje. Deus continua usando improváveis hoje. Essa pessoa que está ao seu lado é um improvável para esse tempo, mas nas mãos do Senhor é uma ferramenta poderosa no processo de ajuda e de resgate de muitas pessoas. Não importa o seu passado, não importa nossas falhas, nossas inseguranças, porque nas mãos do Senhor Ele nos santifica, Ele nos aperfeiçoa,
Ele nos capacita para cumprir o propósito que Ele mesmo planejou. Mas eu queria te convidar a você reconhecer nessa noite que Deus escolheu você. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos, onde você está. Olha para você. Olha para você. Esse não é um momento de você olhar para o outro, é um momento de você olhar para você. E talvez ao olhar para você, o que você mais encontra são suas limitações. Talvez você mais encontra são suas fragilidades. Talvez o que você mais encontre são os erros de uma história de vida. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, está na hora de você não se desqualificar por essas coisas que você teima em enxergar em você. Você precisa reconhecer que Deus escolheu você. Deus se escolheu. Deus quer que você dependa do Espírito Santo. A única coisa que Ele espera é que você obedeça ao seu chamado. E você o busque todos os dias para que Ele possa transformar aquilo que é preciso ser transformado. E que assim Ele possa te usar nessa geração, mesmo as pessoas se achando improváveis. Mas nas mãos do Senhor, você é um instrumento poderoso para transformar a vida de muitas pessoas. Hoje o Senhor quer liberar essa capacitação na sua vida através do Espírito Santo. Hoje o Senhor quer liberar essa unção sobre você nesse lugar, para que você saia por essas portas de forma diferente, que você saia queimando no teu coração pela vontade e o desejo de fazer o chamado do Senhor acontecer através da sua vida. Em nome de Jesus. Talvez você olhe e diga assim: tem muita coisa desorganizada na minha vida. Talvez você olhe e diga assim: tem muitos cacos, porque eu já fui quebrado demais, não tem mais jeito. Talvez você olhe e diga assim: o que vai restar de mim? O que vai sobrar de mim? O que tem de algo bom em mim? Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: deixa eu juntar esses cacos, deixa eu organizar isso que está desorganizado, deixa eu colocar as coisas em ordem, deixa eu soprar na tua vida e as coisas voltar ao devido lugar. Deixa eu soprar e colocar a sua casa em ordem, colocar as suas emoções em ordem, colocar as suas prioridades em ordem. Hoje tudo o que Ele quer ouvir de você é: Senhor, sopra na minha vida, organiza a minha vida, as minhas emoções, organiza as minhas prioridades, organiza o meu chamado, sopra, Senhor, sobre mim, coloca as coisas no devido lugar. Eu não quero mais viver desse jeito, como se eu não tivesse propósito, como se eu não tivesse uma razão de vida. Hoje Ele está aqui soprando sobre você, e se você deixar, Ele vai organizar a sua vida direitinho, do jeito que Ele deseja. Só se submeta a Ele, só deixa Ele fazer, só deixa Ele fazer hoje, só deixa Ele fazer agora, aí onde você está, em nome de Jesus.